Mais uma vez, boa tarde a todos. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós temos tido lá na AD Campinas e procurar aqui lançar alguns pontos para que no final a gente possa conversar um pouquinho. A nossa expectativa é que nós façamos aqui a apresentação em 40 minutinhos para depois deixar uns 20, então para a gente bater um papo. Muito bem. Carlos, por favor. Quando nós falamos em associação de divulgadores, em divulgação do Espiritismo, muitas vezes associado a esse conceito, a esse termo, surge naturalmente também o termo, conceito de comunicação. Aqui, é claro, nós não estamos preocupados em termos teóricos, em apresentar conceitos formais, mas apenas mais ideias do ponto de vista do uso diário, do que nós entendemos por divulgação em comunicação. Mas se a gente for buscar aí alguns especialistas na área e a própria literatura, nós podemos encontrar, dá para ter a seguinte ideia do que seja divulgação e do que seja comunicação. Quando nós falamos de divulgação, em geral, se admite que você tem uma ideia, você tem um emissor emitindo algumas ideias, seja por que canal for, existem muitos canais de comunicação, uma informação, uma ideia, e essa ideia acaba chegando no receptor. Só que quem emitiu muitas vezes não está preocupado ou não criou as condições necessárias para checar pelo menos se essa informação chegou lá no seu receptor. Por outro lado, o conceito, a ideia de comunicação vai um pouco mais além. Ela já de saída cria as condições necessárias para que você utiliza novamente um canal, pode ser o mesmo, pode ser um outro tipo de canal, mas para que haja uma via de mão dupla. A informação, ela de alguma forma vai chegar lá no receptor, pode ser uma pessoa, uma instituição, muitas pessoas, enfim, é um termo bastante genérico aqui, mas ao mesmo tempo, no processo de comunicação, já, como eu disse, de antemão, se criar as condições para que possa haver uma realimentação. Muitas vezes, vai uma informação e vem outra informação. A forma de questionamentos, críticas, enfim, não importa. O processo de comunicação, por si só, já estabelece essa via de mão dupla. Isso pode parecer bastante complicado, bastante teórico, mas no nosso dia a dia, quando nós paramos e conversamos com alguém, nós estamos efetivamente fazendo um processo de comunicação. O que acontece, no caso da comunicação no ambiente espírita, muitas vezes os receptores aqui vão variar bastante e muitas vezes os canais de comunicação também vão variar. Mas daqui para frente, a gente vai utilizar, ainda que do ponto de vista formal, isso não seja necessariamente verdade, mas divulgação, comunicação, difusão, a gente não está muito preocupado em seguir um rigor desse ponto de vista de definições. Tem pessoas que se sentem como divulgadores, tem pessoas que se sentem como comunicadores, propagadores, enfim, o importante é que, do nosso ponto de vista e de muitos espíritos, cada vez mais esse tipo aqui de situação está sendo criada. Não basta, aliás, é só pegar como exemplo aqui esse evento, não basta emitir informação. Vamos ouvir também o que essa informação, vamos ouvir o receptor que recebeu essa informação. Será que ele não tem alguma coisa para contribuir e aumentar ou não essa informação? Então, basicamente, esses são os conceitos que a gente tem procurado aplicar na comunicação dentro do Espiritismo. Carlos, por favor. Opa, volta por favor. Agora, não basta divulgar, comunicar, estabelecer relações de troca. Há uma preocupação em qualquer, pelo menos do ponto de vista mais nobre, mais refinado, todo o processo de comunicação ele deve necessariamente envolver um processo didático. E se tratando do Espiritismo, isso é bastante claro, da própria essência de como surgiu o próprio Espiritismo. Os espíritos interessados em transmitir para a sociedade algumas informações da realidade invisível estavam, sobretudo, imbuídos da ideia de mostrar algo que até o momento existiam de uma maneira esparsa, existiam algumas ideias, mas não estava muito claro, não havia um ponto de partida efetivamente. Então,
A esses dois conceitos, comunicação ou divulgação, é importante a gente adicionar um terceiro, o caráter didático desse processo. Nós podemos, inclusive, afirmar tranquilamente que a finalidade nobre de qualquer processo de comunicação é a finalidade didática, que é bastante diferente da imposição de ideias. Quem é professor ou quem é aluno há de compreender perfeitamente que dentro de um processo didático saudável, naturalmente estabelece as trocas, as ideias de um lado e de outro. Como exemplo aqui, nós podemos citar as obras de Allan Kardec, que a partir de fatos os mais espalhados possíveis, de uma forma universal, ou seja, Kardec se preocupava em verificar se aquilo que ele ali em Paris estava recebendo era realmente uma lei geral, se outros lugares estavam recebendo as mesmas ideias, e de uma forma, sobretudo, simples, porque qualquer processo de comunicação que se preze deve atingir o seu público-alvo, e o público-alvo dos espíritos aqui, de Kardec, de qualquer pessoa ligada a um processo de informação, de libertação da criatura humana, o público-alvo são aquelas pessoas interessadas, não importa o ponto de vista técnico, científico, cultural, enfim. A pessoa está interessada, a informação deve estar disponível. E as obras de Kardec, então, dentro desse processo, tiveram um sucesso muito interessante, muito grande. Por quê? Despertaram o interesse das pessoas para algo que até então muitas não paravam para pensar e, sobretudo, ofereceram explicações consistentes para fenômenos que os próprios grupos, as próprias pessoas viviam, participavam do seu dia a dia, mas faltava muitas vezes esse referencial, esse norte, para pelo menos começar a pensar de uma forma mais séria, mais estruturada. Aqui há ainda um esforço muito grande de Kardec dentro desse processo de não apresentar ou de mostrar que o espiritismo não era o produto de um único homem ou de uma única instituição. Justamente para ninguém fazer uma análise do ponto de vista filosófico apenas do espiritismo. Kardec, muitas vezes ele tinha essa preocupação, até um desafio, em parte conseguido, de mostrar que o espiritismo, sobretudo, estava na natureza. E estando na natureza, está aberto a qualquer pessoa para observá-lo. Bem, então, de tudo isso, de vários conceitos que a gente poderia aqui, logicamente, com mais calma, a gente trabalhar, mas surge aquilo que nós, hoje, um conceito bastante difundido, que é o de comunicação social espírita, que também, de um modo bastante geral, a gente pode dizer que ela se preocupa em facilitar a transmissão e compreensão do espiritismo. Novamente, comunicação ou divulgação com essa preocupação didática de, olha, eu estou falando algo, será que de verdade as pessoas pelo menos estão entendendo aquilo que eu estou levando? Pode concordar ou pode discordar, isso é uma outra etapa, mas pelo menos eu estou me fazendo entender. Essa é uma das preocupações da comunicação social espírita, que envolve naturalmente aspectos técnicos. Quero fazer esse processo usando uma rádio ou TV via internet, como o Carlos vai apresentar. Há questões a serem levadas em consideração. Envolve conhecimento espírita, como é que eu vou comunicar algo, transmitir algo que eu não sei. Mas, sobretudo, e esse é um ponto bastante importante, já que nós estamos falando no processo de troca de ideias, os bons comunicadores espíritas devem estar, sobretudo, dispostos ao diálogo. Isso faz com que esse processo seja absolutamente democrático. Qualquer pessoa, em qualquer nível, pode estabelecer um processo de diálogo, uma conversa saudável e produtiva com quem quer que seja. Em certos casos, onde é necessária alguma especialização, nós podemos, claro, chamar determinadas pessoas para dar a sua contribuição. Mas, eminentemente, ou na essência, por excelência, esse é um processo que envolve qualquer pessoa interessada. Nós não podemos esquecer aqui, e isso é uma coisa que muitas vezes dói realmente nos ouvidos de determinados grupos, que nós estamos falando aqui de leis que nós entendemos hoje como sendo as leis de Deus, leis do Criador. Ora, qual é o público-alvo dessa mensagem, dessas ideias? Por isso que nós apresentamos aqui realmente um processo absolutamente democrático. Ninguém podia ficar de fora, porque justamente, se isso fosse verdade, seria inconsistente com a própria mensagem, com as próprias ideias que as pessoas estão querendo apresentar. Bem, e quais são os canais disponíveis para estabelecer esse diálogo, esse contato, essa via de mão dupla? Os mais diversos. Palestras, livros, TV, rádio, internet, cursos, imprensa, conversas. Isso é um ponto importante. Nós podemos
apresentar o espiritismo através de meios altamente especializados, altamente é coisa de 10, 20 anos atrás. O Carlos vai mostrar aqui que hoje em dia, a rigor, qualquer centro espírita, mais estruturado, qualquer um, é possível ser um poderoso emissor de ideias espíritas. A tecnologia está democratizando e muito o acesso e a disponibilidade da informação. Mas em tudo isso, é importante nós conhecermos as possibilidades e limitações de cada meio. E não esquecer, como eu estava comentando há pouco, que uma simples conversa nós podemos fazer uma diferença grande e muito grande que seja para uma pessoa. Mas do ponto de vista da comunicação, Carlos, do ponto de vista da mensagem, não faz diferença se eu estou falando para 1, para 100, para 1000. Posso ter algumas adequações na forma de expressar, mas não interessa. E é muito comum, dentro do centro espírita, às vezes, ou do ambiente espírita, alguns constrangimentos. Poxa, mas, aliás, aqui é um bom exemplo para falar isso, né? Tem 1, tem 2, não me interessa. Do ponto de vista da mensagem, da qualidade da mensagem, do processo, o emissor, o importante aqui é a mensagem e a forma que ela é passada. O receptor muda-se simplesmente a escala. A qualidade da mensagem deve ser a mesma. Ou seja, o foco é em quem? Para quem que eu estou falando? Para quem estou levando? Não em quantos. Claro que existem crenças íntimas de determinadas pessoas que os quantos é importante. Como são crenças, logicamente, a gente não vai avançar nesse campo. Já que agora o assunto passa a ser justamente a quantidade envolvida, vou passar aqui a palavra para o nosso amigo Ricardo, para contar então agora um pouquinho da experiência envolvendo, um pouquinho digo por causa do tempo, viu, Ricardo? Envolvendo aí, e a ideia é nós apresentarmos 2 extremos aqui. Extremos em quantidade. Grupos familiares e grupos menores, e depois nós vamos apresentar então aqui a TV, a rádio, que envolve aí. Vou deixar para o Carlos falar, senão eu vou continuar comentando aqui. Por favor, Ricardo. Bom, muito boa tarde a todos. A ideia nossa é dar alguns poucos exemplos a respeito desse processo de divulgação, de comunicação. Então, um primeiro exemplo que nós pensamos é a respeito dos grupos familiares. Apesar do centro espírita ser aí o grande ponto de contato que as pessoas têm, ou que a sociedade como um todo tem com a doutrina espírita, ainda assim existem outras formas de se fazer essa divulgação e das pessoas se encontrarem, estarem juntas com um propósito de estudo, com um propósito de adquirir conhecimento. Que são também os grupos familiares. Aliás, o espiritismo aqui no Brasil, ele cresceu, tomou corpo a partir de grupos familiares que depois se tornaram grupos maiores, né? Eu teria assim, qual a grande questão de se formar um grupo familiar? O primeiro deles é o fato de não ter um centro espírita, por exemplo, na cidade. Isso, depois eu vou falar um pouquinho de um caso acontecido aqui em Hortolândia, na cidade próxima lá a Sumaré e a Campinas, onde isso aconteceu. É muito interessante de um grupo, pessoas que tinham vontade, que conheciam o espiritismo, mas tinham vontade de aprofundar um pouquinho esse conhecimento e se juntaram para poder fazer isso. O que é muito bacana dentro de um grupo familiar é o fato das pessoas terem uma certa proximidade. Elas não estão ali à toa. Elas não estão ali forçadas ou algo assim. São pessoas que se conhecem, que têm um mesmo ideal, pessoas que querem conhecer, como eu falei, adquirir mais conhecimento a respeito da doutrina, se aprofundar um pouco mais e, de repente, até fazer algum outro tipo de trabalho, pode ser até algum tipo de trabalho social, e essas pessoas se juntam com essa ideia, com esse ideal. E por que o foco no estudo e não em questões materiais? Um grupo familiar, ele pode se reunir em qualquer lugar, né? Ele pode se reunir numa sala de estar,
ele pode se reunir numa garagem. E a gente sabe que, hoje em dia, vários grupos desses têm pipocado aí pelo Brasil. Né? A gente que tem algum contato aí através principalmente das redes sociais, dos fóruns de internet, mostra que vários grupos têm sido formados em vários lugares do país, exatamente porque não existe uma casa espírita que possa atendê-los, ou porque essas pessoas têm um foco de estudo um pouco diferente daquilo que é feito dentro da casa espírita, ou da casa espírita daquela região, e preferem, então, formar um outro grupo e, a partir desse grupo, fazer esse estudo mais específico. E eu queria dar o exemplo que a questão de uns 3 anos atrás, surgiu um grupo na cidade de Hortolândia, como eu havia falado, um pessoal que frequentava, inclusive, uma casa muito conhecida lá na cidade de Sumaré, mas tem aquela grande questão de locomoção, você ter que ter os seus horários, várias coisas que às vezes atrapalhavam do pessoal poder vir a Sumaré e poder participar das atividades. Então, formaram um grupo lá, chamaram algumas pessoas para tentar ajudá-los, coordenar esse começo de trabalho, e as reuniões aconteciam nos fundos da casa de uma colega nossa chamada Solange. E começou tudo como um grupo de estudos. E depois de algum tempo, esse trabalho acabou tomando corpo, e hoje eles têm uma casa espírita dentro da cidade de Hortolândia. Né? Uma casa que hoje é até uma referência, porque não sei se vocês conhecem, Hortolândia é uma cidade que é uma referência quando se fala na igreja adventista. Né? Então, tem muita gente, inclusive de fora, americanos que moram na cidade, e você ser espírita em Hortolândia é um negócio que é meio complicado, você sofre um preconceito muito grande. E é bacana as pessoas terem se juntado e poder realmente realizar esse trabalho ali, e hoje é um trabalho que tem corpo, tem forma, e eles já estão atendendo, recebendo pessoas ali de toda a região, a cidade que é muito, muito grande. Hortolândia só tem 2 casas espíritas, né? Uma cidade que é muito grande. Um celeiro de ideias. É muito bacana quando, dentro dos estudos, e eu posso falar bem a respeito disso, porque eu participo de um grupo de estudos lá na nossa cidade, o Grupo de Estudos Espíritas de Sumaré, que surgiu também mais ou menos dessa forma. A primeira reunião desse grupo aconteceu lá na minha casa, há quase 2 anos atrás. E hoje a gente tem um espaço dentro de uma casa espírita, mas nós começamos de uma forma independente, até porque a nossa visão naquele momento não ia ao encontro daquilo que a gente encontrava nas outras casas lá em Sumaré. E nós acabamos juntando um pessoal e criamos o nosso grupo de estudos. E a grande questão de se colocar isso como celeiro de ideias é que, em alguns momentos, surge a necessidade de se aprofundar um determinado assunto. Então, a gente para o estudo da forma como nós estávamos fazendo e vamos tentar buscar essa informação. Então, nós já tivemos aí a visita de outros colegas de outras casas que puderam trazer um assunto específico de uma forma mais embasada para nós. Já fizemos alguns estudos através de palestras em vídeo, DVD. Isso daí é muito importante, enriquecedor para um grupo. Então as pessoas, elas estão ali e conseguem aprofundar um pouquinho mais a respeito de um determinado assunto. A gente já estudou a respeito do Livro dos Espíritos, a sua estrutura didática, sobre metodologia de Kardec, né? Assuntos que não são normalmente abordados dentro das casas espíritas, e ali a gente conseguiu. Chegou um momento que a gente precisa dessa informação. Então, nós fomos buscar essa informação, as pessoas com competência para falar a respeito disso, e foi muito enriquecedor. E também não há muita pressa nos nossos estudos, né? A gente não precisa necessariamente seguir
um cronograma de trabalho, um cronograma de estudos. Então, se for necessário realmente parar para fazer um determinado estudo, a gente para, não tem problema algum. Se surgiu alguma dúvida, a gente vai buscar, a gente vai pesquisar. Se algum colega tem algum questionamento, alguma crítica, a gente pode fazer, porque como é um grupo de pessoas conhecidas, fica muito mais fácil, pela proximidade que existe entre as pessoas, não tem aquela coisa de ficar com timidez, com vergonha. As pessoas expõem com muito mais facilidade as suas dúvidas, os seus questionamentos, né? Não tem essa coisa de melindre, nem nada. Então a gente consegue, a partir disso, desenvolver o nosso trabalho. E principalmente, a gente realmente não tem essa pressa, porque nós simplesmente estamos seguindo aí, no nosso caso, as obras básicas. A gente não tem aí um cronograma estabelecido em relação ao nosso estudo. E tem uma outra questão também que é bastante interessante, é que pelo convívio dessas pessoas. Nós temos ali no nosso grupo pessoas que têm um grau de escolaridade muito baixo, tem pessoas com uma escolaridade muito alta, pessoas que estudaram muito, e que cada uma consegue passar para outra a sua experiência. Ou seja, alguns que têm um bom embasamento filosófico, de história, conseguem passar isso para as pessoas que têm menos condições, mas aquelas pessoas que a gente pode dizer que têm menos condições intelectualmente falando, né, a partir do seu conhecimento, trazem muito do seu dia a dia, né, do seu conhecimento a partir da sua experiência de vida. Então, acaba sendo uma experiência realmente muito bacana para todo mundo. Um outro exemplo a respeito dessa questão da comunicação são as palestras públicas. Acho que depois do livro espírita, é a forma mais comum, mais difundida aí de comunicação. E hoje em dia, pelo que a gente vê, pelo que a gente analisa, quanto mais simples for a exposição, é muito melhor. Nós temos aí vários exemplos de oradores que falam com uma eloquência muito grande, que tem aí essa preocupação na forma, na sua forma mesmo de falar, e que acabam chegando muito pouco ao coração das pessoas, né? Porque você ouve uma palestra muito grande, né, com com esses palestrantes, e você chega ao final e pergunta: poxa, mas você gostou? A pessoa: não, ele contou história assim, assado, tudo mais, mas e aí, qual foi o tema, o que você conseguiu? Então, não consegue chegar, né? Porque as coisas às vezes são muito complicadas. Então, eu acredito que há algum tempo atrás, pessoas como eu, como o Demerval, como o Carlinhos, não poderiam fazer uma palestra, fazer uma exposição, né? Aliás, eu acho meio esquisito a gente estar por aqui, mas tudo bem. Mas é uma verdade isso. E muitas pessoas vêm e falam assim: poxa, eu nunca vou fazer uma palestra, porque, poxa, eu não tenho capacidade para estar ali na frente e tudo mais. E não é verdade. Porque qual a diferença entre as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão sentadas ouvindo? Talvez um pouquinho de desinibição, sei lá, porque todas as pessoas estão na busca por conhecimento, estão na busca pela sua renovação interior. Então, todo mundo tem alguma coisa a dizer, né? Todo mundo pode contar alguma história e acrescentar alguma coisa. Todos nós podemos. Então, a gente não pode ficar escolhendo: vai ser aquela ou aquela outra, a não ser que seja para assuntos assim muito específicos, né? Eu quero uma aula de química, eu chamo o Demerval, né? Porque eu não vou ter condições. Se você quer saber de imposto de renda, você pode falar comigo, né? Mas são assuntos muito específicos, né? Agora, sobre a doutrina, eu acredito que ela é muito democrática, ela é bem universalista, e todos nós temos condições de estudarmos e passar um pouquinho daquilo que nós entendemos a respeito dela, porque a gente não pode, de forma alguma, trazer isso de uma forma muito elitista. As palestras, elas precisam trazer algumas ideias, alguns pontos a respeito da doutrina.
Isso daí é importante para que as pessoas, principalmente o público leigo, ele vá tomando conhecimento disso. Falar um pouquinho sobre lei de causa e efeito, sobre as leis morais, tentar explicar um pouquinho sobre o que é o perispírito. Isso daí é algo que é muito importante. E tem algo que é primordial e que eu gosto bastante, pelo menos nos lugares que eu vou, que é o contato com o público. Chegar ao final e falar, olha, eu costumo fazer isso. Falar, olha, se alguém não concordou, se alguém não entendeu, por favor, fala comigo. Porque a gente pode trocar alguma ideia. Eu não sou detentor da verdade, né? Eu posso estar errando aqui naquilo que eu tô falando. Então é legal que ouvir se você conseguiu entender ou não, porque quem sabe na próxima vez eu posso fazer de alguma forma diferente, de uma forma melhor, né? E me fazer entender. Então, esse contato com as pessoas, aquilo que elas pensam, aquilo que elas sabem, é de extrema importância para a gente. Tá? E aí, agora eu vou passar para o Carlinhos. Olá a todos. Todo mundo vê que às vezes vai chegando a um certo ponto, as pessoas começam a acelerar, né? É que a gente está acostumado que sempre tem a parte técnica que fica mostrando 2 minutos, 1 minuto, vai sair do ar. Então a gente começa a ficar realmente correndo. A Leda está fazendo isso lá atrás. Bom, nós vamos lá. Vamos, depois dos amigos terem apresentado aí uma parte mais, vamos dizer, prática do contato com as pessoas, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte da tecnologia, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de rádio e TV. Todos, o Demerval falou, interessante, todo centro espírita, todo local é capaz de realizar um trabalho desse. É capaz de transmitir as suas ideias para o mundo. É interessante que tem um colega nosso lá, um dos apresentadores, que ele fala assim, amigos da Rádio Espírita de Campinas, nós estamos transmitindo para o mundo. Então a gente dá risada, brinca, mas é verdade, nós estamos transmitindo para o mundo, né? Então o que vem a ser, né? Está aí à frente, você ter uma câmera, um material que transmite alguma informação, áudio ou vídeo, através da internet para todo mundo. Então, essa é a visão básica aí desse material que nós temos. Para onde? Para o ambiente espírita? Olha, aí vai variar. Para a sociedade, aí vai depender daquilo, da proposta que você tem, vai depender das pessoas em si realmente. Continuando. O próximo. O que nós precisamos para fazer isso? Deve ser muito caro montar uma rádio, montar uma TV. Deve ser difícil. Né? A gente vê um comercial numa TV Globo. Quem que falou para mim hoje? Eu não lembro quem que foi que falou. O rapaz que trabalha na TV, que está fazendo as outras filmagens. Ele comentou que um canal aberto de uma TV aqui, eu não me recordo qual, é R$35 mil, alguns minutos de veiculação de um programa, ou 30 minutos, uma coisa assim. Sei que é muito caro. É muito caro. E eu falei, nossa, mas que coisa. Então, para montar uma TV, deve ser uma coisa absurda. Mas para montar esse material que nós transmitimos para o mundo, realmente não é. O que nós precisamos? Um equipamento de som, que pode ser um computador, que ele já faz todo o processo. Se for TV, nós precisamos de uma câmera. Qual é o processo? O som ou a câmera nós vamos enviar através de um computador via internet. Para onde? Para um servidor que a gente contrata, que depois nós vamos mostrar mais ou menos os preços. Para um servidor, que normalmente eles estão fora do Brasil, raramente tem aqui, apesar de ser brasileiros. No caso nosso, tem um brasileiro que tem um servidor desse estilo. Então a gente transmite através da internet para esse servidor e lá ele vai distribuir para o mundo. Vai ter um link, as pessoas automaticamente acessam o seu site. Naquele link, automaticamente ele vai estar ouvindo aquilo que você vai estar transmitindo. Nós temos 2 opções para fazer isso. Pode ser ao vivo, que é bem interessante, porque o ao vivo você pode ali estar trocando ideia com as pessoas, estar conversando com o ouvinte, né? O ouvinte através do mecanismo do MSN, do e-mail, do próprio telefone, aí vai depender se você vai liberar ou não, do Skype, tem um monte de informações que é fácil nós comunicar online, no mesmo instante. Ou na opção gravado. O que é essa opção gravado? Você gravou lá o programa e você pode deixar no próprio site seu, se você tiver espaço. Deixa lá, compacta ele para ficar um tamanho menor,
e você deixa disponível lá. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, a pessoa vai lá clicar e vai ouvir aquele programa, vai ouvir aquela mensagem que você disponibilizou a estar fazendo. Então, vamos aí, olha, o custo disso daí. Nós temos, foi colocado aqui o custo de implantação, que no caso, um computador aproximadamente R$ 1.200, você faria com tranquilidade esse trabalho. Você teria um computador, você teria uma placa de som, precisaria de uma placa de som. Todo computador já vem, bem dizer, com uma placa de som, mas às vezes é bom você colocar uma off-board, uma externa, né? Custa aproximadamente R$ 70. Uma mesa de som para quê? Para você entrar alguns microfones, para você poder misturar os sons ali de todos os microfones. Pega aí, fala aí. Uma mesa de som, que é aproximadamente R$ 350. Os microfones, nós colocamos 4 microfones aqui, que vai gerar em torno de R$ 360. Para a TV, um microfone, se for o caso, não tem muita necessidade. Aí cabos, conexões, mais ou menos uns R$ 70. Os suportes para microfone, onde você coloca lá o suporte em cima da mesa, vai gastar aproximadamente aí uns R$ 160. Para a TV, então teríamos lá os R$ 90 do microfone, mais os 70 dos cabos, aproximadamente aí uns R$ 100 de uma placa de captura de vídeo, para capturar a imagem da câmera, se for o caso, transmissão ao vivo, ou do próprio DVD, né, se você for passar através de CDs. Uma câmera digital, nós temos aquela como exemplo, uma câmera HD, nossa, ultra moderna, vamos dizer assim, a qualidade é excelente, né, a qualidade digital mesmo, está em torno de R$ 2.600. E uma iluminação, no caso da TV, que ficaria em torno de uns R$ 320. Olha que interessante, um total para a rádio, com R$ 2.200 aproximadamente, você montaria uma rádio para transmitir para o mundo. Olha que beleza. E a TV, aproximadamente uns R$ 4.300, você montaria uma razoavelmente bem. Lógico, nós estamos tirando aqui o estúdio, se você quiser colocar um estúdio, montar com todo empacotado a parede, para não ter contato externo, aí é outra história, aí você vai investindo com o tempo. Dá para se começar perfeitamente, dentro de uma sala, não, vamos fazer até diferente, dentro de um pequeno quarto, que nós começamos na casa aí da Márcia, um quarto com uma mesinha redonda, 4 microfones em cima, começamos ali, tremíamos assim, né? Porque é terrível, não sabíamos quem estava ouvindo naquele momento. Então, começamos, aí foi passando, aí mudamos para uma outra parte, aí eles estavam construindo a casa, foi um ponto bem interessante, eu gosto sempre de colocar, porque eles estavam construindo a casa, e aí no desenho lá do engenheiro, tem a parte de cima que eles precisaram subir para poder cobrir. Aí uma vez o Júnior me levou lá, eu falei, Júnior, mas aqui é enorme, hein? Ele falou, nossa, já pensou a TV aqui, que na época a gente fazia TV, né? Pensou a TV aqui? Eu falei, nossa, maravilha, vamos fazer. Aí eles rebentaram o orçamento para conseguir fazer e fizeram lá. Mas vamos lá. Mas aí nós temos um custo mensal para manutenção desses equipamentos, né? Aqui nós só colocamos os custos mensais, sem, lógico, se correr o risco de queimar um computador, é um investimento extra que aí vai depender de cada pessoa. Então, uma conexão com a internet, uma conexão razoável, você vai pagar por mês R$ 100 aí, um speed, uma net, uns 3 megas de velocidade. Um servidor, para você transmitir, usar aí o mecanismo deles, para você enviar o sinal para eles e eles fazerem a transmissão, para a rádio, uns R$ 30 e para a TV, aproximadamente uns R$ 110. E a hospedagem de um site, você teria que ter um site, né, para poder ter aí o acesso, para deixar todas as informações da rádio ou da TV, R$ 15 aproximadamente. E se for câmeras com fitas, aquelas mini DV, alguma coisa, aproximadamente uns R$ 25 você gastaria aí de fita para estar fazendo o trabalho. Se for daquelas com HD, não teria problema nenhum, seria super fácil. Bom, aí montamos a nossa rádio. Está pronta, está bonitinha lá, já dá para a gente transmitir, já fizemos os testes, conseguimos falar, o nosso vizinho falou, beleza, estou te ouvindo. Aí o outro lado, do outro lado do mundo também deu um sinal que, olha, ouvi, legal, beleza. Mas e agora? O que fazer? O que mandar? Como vai ser a programação que nós vamos fazer? Bom, também vai variar
ao infinito, né, da capacidade de todos nós de criar condições para que nós possamos levar aí o conteúdo, aquilo que a gente acredita ser ótimo, aquilo que a gente acredita ser bom, que está sendo legal para todos nós. Nós deixamos alguns exemplos, né, aqui de discussões. Por exemplo, criar aí uma mesa redonda, ou seja, põe lá 3, 4 pessoas em torno de uma mesa e discutir. Apresenta-se um tema, nós deixamos alguns aqui, ó, o papel social da reencarnação. O que aquele grupo ali naquele momento está pensando sobre aquilo, discutir, se tiver ao vivo, receber informações, trocar ideias. Então, aí vai variar também do que as pessoas têm interesse em estar transmitindo pela internet, pela rádio sua. E aí tem outros temas também que é legal, são temas que até hoje, por ele estar disponível na opção gravada, até hoje nós temos contato. As pessoas entram, a gente tem as estatísticas, você consegue ver da onde está sendo acessado. Nós temos acesso, né, Demerval, do Japão, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha. Nossa, vários lugares de pessoas que mandam, que tem a informação que fica registrado para nós. É para o mundo mesmo. Para vocês terem uma noção como é para o mundo mesmo, nós tivemos uma experiência que a gente sempre conta essa. Talvez a Márcia nem goste de ouvir mais, mas vamos contar ainda mesmo assim, Márcia. Por quê? Nós estávamos transmitindo o programa Opinião Espírita num domingo à noite, né, começa às 7 horas da noite. Nós estávamos transmitindo e de repente chega um e-mail para nós. Olha, eu estou aqui na Passagem Santanê, né, onde Kardec, fazendo um trabalho, tá, e foi falando o que ele estava fazendo lá. Quem era a pessoa? Era o Oceano Vieira, não sei se todos conhecem, que é o editor não, é produtor, né, ele é dono lá, o diretor da Versátil Vídeo. Ele produziu o Pinga Fogo, que eu estou até com pressa um pouquinho para ir escutar lá o Saulo Gomes falar, que eu era pequenininho naquela época. Então, ele produziu vários vídeos e automaticamente, era o Demerval que estava conduzindo o programa, ele falou, agradecemos ao nosso amigo Oceano, que mandou a mensagem, está ouvindo lá da França, né? E ele, daqui um pouquinho, mandou outro e-mail de novo. Nossa, que felicidade a minha, porque eu pensei que era gravado, vocês estão falando ao vivo. Então, isso foi muito legal, esse contato. Aí eu aproveitei, né, já troquei uns e-mails com ele, falei, olha, legal, nós estamos criando uma TV aqui também. Se você tiver material que possa distribuir, mandar para a gente, isso foi num domingo, na terça-feira chegou na minha casa um pacote de filmes, de vídeos, um monte de coisa. Então, assim, são informações, são coisas que a gente aprende, que a gente tem contato com as pessoas e não morre jamais. Deixa eu ver se tem mais coisa para a gente... depois eu entro mais em alguns detalhes aqui para a gente não perder o nosso tempo. Temos o programa Observatório Espírita. Nossa amiga está aqui na nossa frente, né? Participou, foi legal. Que é o Observatório Espírita? Como o próprio slogan, né? É um panorama geral da imprensa espírita. Ou seja, nós nos reunimos, no caso eu e Demerval, pegamos 2 periódicos que veio naquele mês. Normalmente sempre dá um mês de atraso aí. Do Jornal Espiritismo, o Clarim, o Correio Fraterno, a Abertura, e tem tantos outros, a Harmonia, o Pensador, Reformador, Consolador, e por aí vai. A gente faz uma análise, dá uma lida, verifica aqueles artigos que mais chamou a atenção nossa, né, da pessoa, não tem jeito, não é o melhor artigo, é aquele que mais chamou a atenção nossa. E aí a gente discute. Troca algumas ideias, apresenta, mostra, olha, o jornal de Espiritismo está trazendo uma matéria super interessante. Então, é um programa que ele é visto, normalmente, ouvido na realidade, pelas pessoas que fazem, os maiores ouvintes nossos são as pessoas que fazem o jornal. É mais difícil a gente ter pessoas, leitores, alguma coisa assim, mas são os próprios editores. Então, é um programa bem legal também. Em fevereiro de 2009, o programa gerou aí o Prêmio Observatório. Ou seja, nós entregamos, foi feito uns como é que fala? Oi? Não entendi? De 2010, desculpa, foi referente a 2009. Uns troféuzinhos, né? Como que chama? Um troféuzinho, os certificados. E então teve as categorias que a gente selecionou. Isso está disponível lá no site da rádio, só a pessoa olhar. E aí fizemos um encontro
vieram alguns editores, né? A Isabel estava lá, levou, né, como que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Hã? Isso, foi um dos fundadores, não foi? Então são as pessoas, tava o pessoal do Clarim estava lá também. Então foi muito legal, foi um momento diferente e que a gente aprendeu muito com isso. Esse contato com as pessoas, eles dando valor naquele trabalho que aparentemente só tá eu e Demerval sentado naquela mesa discutindo, achando que só tá a gente mesmo, não tem mais ninguém ouvindo. É um engano grave isso. Muitas pessoas realmente estão nos ouvindo. Tá aí, temos umas fotos mostrando o trabalho. Vocês estão vendo eu aqui no cantinho, né? Esse aqui é um trabalho que a gente começou a fazer, até deu uma parada pelo motivo de disponibilidade mesmo de tempo e das condições do momento. Essas duas câmeras, infelizmente, as que nós perdemos, levaram embora, roubaram. Mas aqui a gente está fazendo uma gravação de um programa. Você vê que é tudo meio adaptado mesmo, dois para fazer o front, isso, os notebook que está passando as informações ali e tal. Aqui a Márcia, né, ela está lendo ali, passando tudo. Então assim, é um trabalho realmente bem caseiro, mas que no fundo tem a sua qualidade. Aqui embaixo é um programa, ele vai estar disponível em breve, já está editado, tudo. Foi um programa que eu fiz uma entrevista com a Sueli Venturini, que por sinal é mãe da Leda Vialta. Ela falou sobre depressão, suicídio e espiritismo. Tema bem legal, ela é psicóloga, então ficou bem legal, está prontinho, só agora acabar da gente passar. E aqui são os canais que nós temos. A radioespírita.org.br, que está em fase de transições de sites, de modificações para tornar mais interativo. A rádio está 24 horas no ar agora. Nós temos a TV Espírita, que está numa fase aí de, vamos dizer assim, de adaptação por algumas mudanças, algumas alterações. E embaixo aí os logos dos programas que nós temos. No caso, Opinião Espírita, o Observatório Espírita, que são os programas que vão ao vivo. E esse Caminhando Juntos aqui é um programa feito por uma equipe lá de São Paulo. Eles gravam no estúdio lá. São o Éder Favro, não sei se todos conhecem. Tem uma equipe, eles gravam também lá na Boa Nova e manda para nós. A gente veicula lá em Campinas. Então, esse é um dos trabalhos que nós aqui, né, da de Campinas, realizamos. E tem disponível no nosso site um manual de como montar uma web rádio. É muito simples, foi uns tempos atrás, foi um dos downloads mais baixados que tinha, quando as pessoas souberam. Então, é bem interessante. Estamos à disposição, realmente, para colaborar, né, com as pessoas, aqueles que tiverem interesse em montar uma web rádio, uma web TV, estamos aí à vontade. O Demerval desenvolveu uma oficina sobre isso, compartilhando aí com o Éder Favro. Ele vem junto, e o Éder Favro tem uma experiência fantástica, né? Então é um material legal. Está vindo aí para o futuro, já terminou o meu tempo, mas ainda temos alguns minutos no total. Mas está chegando aí, já existe na realidade, mas algumas adaptações, chama IPTV. Não sei se já todos ouviram falar. É uma coisa, vai revolucionar realmente, a hora que nós realmente caímos de cabeça e estudar isso daí, verificar, vai revolucionar as transmissões de TV. Porque qualquer pessoa que vai ter o sintonizador digital na tua casa, que daqui a pouco tempo todos nós vamos precisar ter, né, esse sintonizador digital, qualquer pessoa que tiver esse sintonizador, pode ser com entrada aquela entradinha, aquele cabinho de rede, né, aquele cabinho azul que normalmente conecta do lado, pode ser por aquele cabinho, pode ser por ondas de rádio transmitido por uma central, e a qualidade digital, mesmo sinal que você enxerga ali na TV Globo, vamos mudar um pouquinho, não vamos falar em TV Globo, vamos falar aí Não é, aqueles canais por assinatura, o Sport TV, algumas, aquela mesma qualidade. Então, é uma coisa realmente fantástica. Eu já estou estudando isso daí, já estou verificando, já fiz alguns testes, já vi que vai funcionar, só vou precisar algumas adaptações. Então, vai ser
maravilhoso. As pessoas vão agora ligar no canal, na TV e assistir pela TV. Então é um processo que está em processo, provavelmente isso deve surgir logo. Então é isso aí, espero que a gente tenha contribuído pelo menos um pouquinho para deixar aí um material para que as pessoas possam pensar e pôr em prática e levar aquelas ideias boas que todos têm. Já pensou você fazendo lá nos teus artigos? Nossa, hoje eu vou fazer um programa para mandar lá para a Rádio Campinas para fazer. É legal. Então tá aí, gente. Fica à vontade. Não sei se alguém vai querer perguntar alguma coisa. Opa. Pois é, boa pergunta. Nós estamos levando isso daí, lógico que as casas espíritas ainda estão numa fase ainda de entendimento, o que é isso, será que vale a pena, será que eu não estou, colocando essa tecnologia dentro da casa espírita, vou esfriar, entendeu? Então está numa fase de transição aí. Mas nós tivemos um ciclo de palestras, 2009, né Júnior? Em 2009... nós levamos, olha, vamos fazer um experimento. Lógico que entramos em contato antes. A gente levou nosso equipamento, que nada mais foi do que um computador e um microfone só, e aquele para rádio, né? E a internet 3G lá, aquela internetinha básico, né? A gente levou para algumas cidades, onde foi feito, o Demerval ia apresentar umas palestras, e a gente transmitiu ao vivo para as pessoas. Algumas, Monte Alto, por exemplo, ficou todo emocionado, falou... e lá eles tinham um estúdio, muito interessante, eles tinham um estúdio, mas não transmite nada, eles gravam para a rádio lá, dentro da casa espírita. Um estúdio dentro da casa espírita, eles gravam ali e levam para ser transmitido na rádio de Monte Alto. Então é bem interessante. E muito legal, porque a hora que ele apresentou o Demerval, hoje nós estamos fazendo histórias aqui na casa espírita, estamos indo para o mundo. Eu falei, nossa, olha que legal. E realmente estavam mesmo, né? Mês passado, eu não me recordo, mês passado, né, que eu fiz a transmissão lá do... Bom, não lembro bem a data, mas a USE nos convidou para transmitir pela TV, né, um seminário lá que eles iam estar fazendo sobre música e espiritualidade. E nós fomos, colocamos equipamento, testamos, estamos transmitindo. De repente, estavam lá cantando, fazendo alguns eventos. Recebi um e-mail, porque é sempre assim, contato. A pessoa estava na França, ele só se apresentou como Tiago, mas não deu uma informação. Parabéns, estou ouvindo o programa, a transmissão de vocês. Muito legal, que a gente aqui não teria essa oportunidade se não fosse através dessa tecnologia. Então, assim, muito legal. Mas eu vejo que isso é um caminho. Aos centros espíritas, as palestras. Eu estou tentando acertar, a pessoa de lá está querendo. Tem um centro lá que chama Joana de Ângeles, lá em Campinas. Ele quer que eu vou lá para a gente fazer as transmissões das palestras de domingo. Então a gente está aí fazendo... Opa, seria ótimo. Então, mas eles já estão tendo, ele já tem internet, ele já instalou parabólica, ele está fazendo toda uma mudança lá dentro. E é um senhor já de, sei lá, deve estar beirando uns 70 anos. Então eu falo, isso não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Obrigado então, gente. Muito obrigado.